da série A Grande Família. Então rolou aí um desabafo do Lúcio Mauro Filho falando que a Marieta Severo que pediu o fim da Grande Família, um programa clássico que todos nós, né, algum dia, até os mais novinhos já ouviram falar. A Grande Família foi uma grande sitcom que foi feita pela Rede Globo de televisão. E aí o Lúcio Mauro Filho falou, né, em uma entrevista, que a Marieta pediu pro fim da Grande Família. Foi, na verdade, uma entrevista no podcast Podpah. Após 14 temporadas ali de sucesso absoluto na Globo, o pessoal acabou começando a ficar saturado. Ele mesmo já não estava muito contente, né, de continuar fazendo o Tuco, e foi ali um dos primeiros a mencionar, né, um possível término do folhetim da Grande Família. Aí ele até falou durante essa entrevista que era feita uma reunião semanal ali para passar o roteiro do programa, e que ele era um dos que menos falava, na verdade, né? Sempre ficava ali em silêncio. E aí um belo dia, depois de muitos anos, 10 anos fazendo a Grande Família, ele sugeriu perguntou, na verdade, se o programa teria um fim, teria um encerramento. E aí rebateram, né? O Marco Nanini falou que o programa tinha muita lenha para queimar, o que acabou deixando o Lúcio bem sem graça. E aí, apesar de todo esse desconforto inicial, ele ganhou o apoio de ninguém mais, ninguém menos do que a Dona Nenê, a Marieta Severo, né? Que era ali basicamente a personagem principal do programa. Ele, depois dessa reunião, ligou para Marieta Severo e perguntou para ela se ele tinha falado alguma coisa de errado, né? Alguma coisa que talvez tenha ofendido o pessoal do elenco que estava nessa reunião. E aí ela falou assim, abre aspas: "Meu filho, você tocou no assunto proibido, mas eu acho que concordo com você." Meu amigo. Então, se a Dona Nenê já tava saturada de fazer a Grande Família, imagina o Tuco, né? O Tuco que não trabalhava, sim, que ficava pedindo dinheiro pro popozão. O personagem do Tuco, principalmente, né, cara? Que é aquele personagem, sim, que era um cara que não trabalhava, que era um cara mais largadão, né? E aí o ator se vê chegando aos 40 anos fazendo o mesmo personagem, realmente é puxado. Mas com certeza, né, a Marieta Severo, assim como o Marco Nanini, o próprio Lúcio Mauro Filho e o Pedro Cardoso são atores excelentes, né? Ficar presos ali naquele mesmo formato é muito maçante, né? Tanto que a série realmente chegou ao fim por conta da vontade dos próprios atores, né? A Globo, acho que se pudesse, estava passando até hoje, porque é uma série que era sucesso de audiência. Até hoje ela tá no ar, né, tanto no Viva, quanto tem os episódios disponíveis no Globoplay. Volta e meia eu paro para assistir. Eu gosto também, viu? É uma comédia muito fácil de você gostar, cara, porque não é muito complicado de você entender, assim, você não precisa acompanhar toda uma história, todo um contexto, né? É uma sitcom mesmo. Então, se você pegar um episódio, sei lá, de 2007 ou um episódio de 2014, você vai entender da mesma forma, porque é baseado ali naquela família que tá passando por aqueles problemas do dia a dia, bem brasileiro mesmo, e toda aquela pegada de comédia. Então, assim, o Lúcio Mauro Filho ter falado sobre o assunto proibido, né, como disse a Marieta Severo, pode ter deixado algumas pessoas um pouco irritadas, né? Como no caso, ele disse que ficou sem graça ali com a resposta do Marco Nanini, que é o veterano ali da Globo, mas ao mesmo tempo pode ter ajudado a Marieta a terminar um ciclo na carreira dela, porque depois disso ela fez 2 vilãs. A gente nunca consegui imaginar a Dona Nenê como vilã, né? Era uma personagemzinha, sempre amorzinho e tal, então ela não precisava fazer muito esforço, digamos assim, para sair daquele personagem que ela já estava fazendo há muitos anos, né? Mais de uma década. Então a gente viu que surgiram várias outras nuances na carreira da Marieta Severo depois que ela saiu dessa personagem, que embora seja muito boa, limita muito o trabalho de uma atriz, assim como todos os outros, né? Atores ali que ficavam presos no mesmo personagem. É verdade. No entanto que depois dessa... Nossa, deu uma buzina aqui que eu acho que não deu pra disfarçar. Época política é uma bexiga, né? Uma confusão. A gente não consegue nem fazer um programa ao vivo que fica essas carreatas aí que no final não resolve porra nenhuma. Enfim, houve então, né, essa conversa entre o Marco e a Marieta Severo. E aí houve, né, esse desabafo dela dizendo
que ele estaria certo, né, em tocar no assunto sobre o fim da grande família. Eu percebi, eu vi. O Ítalo tá me falando aqui porque meu nome tava vazando aqui no cantinho da tela. Acho que tá desde o programa inteiro é pra você de casa não esquecer o meu nome. Poxa, não esqueça o meu nome. Aqui, eu sou o Daniel Spagnuolo. Tá aí. Tá resolvido o problema. A gente tem recadinho, é isso? Isso aí, o Binho, meu job digital, ele tá aqui comentando, falando aqui na nossa live. Valeu aí pelo carinho, comentando aqui com a gente sobre essa questão da grande família, dessa saída, né, até do Pedro Cardoso, que depois que terminou a série nunca mais fez nenhum trabalho na Globo. Ele não tem uma relação muito boa com a Globo hoje, tá em Portugal, inclusive. Sim. Né? A Marieta Severo, ela continua, o Lúcio Mauro também, né? O Marco Nanini, eu acho que até não tem como, porque é um dos maiores nomes né, do cenário brasileiro, questão de atuação, né? Então a Globo quer, obviamente, manter ele, mas assim, realmente foi um divisor de águas até para a própria Globo, o encerramento de A Grande Família. O Lúcio Mauro, que inclusive tá no Caldeirão, né? Ele faz uma pontinha ali naquela banda do Caldeirão, tá performando muito bem, até foi um pedido do Mion para que ele permanecesse dentro do programa. E tá aí, então, todo o sucesso. Até tava comentando que depois, né, da Grande Família, a Marieta chegou a fazer uma novela, se eu não me engano, do Outro Lado do Paraíso. Ela já tinha feito pontas ali em algumas outras novelas, mas despontou muito quando fez Do Outro Lado do Paraíso. Ela era ali uma magnata da mineração, mandou super bem, e é ali que a gente pôde ter o que é uma coisa até interessante, que os atores falam que é importante quando o espectador tem ranço daquele personagem, porque significa que o trabalho do ator está sendo muito bem feito. Então a gente percebe que o trabalho da Marieta Severo, esse descolamento que ela teve entre A Grande Família, onde ela era uma personagem querida, uma personagem acariciada pelo público, acabou se transformando em uma vilã e conseguiu muito bem interpretar essa personagem a ponto das pessoas terem ranço ali dela durante Do Outro Lado do Paraíso, né? Inclusive, antes disso, ela fez Verdades Secretas. Verdade, verdade. Secreta. Verdade Secreta. Não, Verdades Secretas, não é? Verdades Secretas, isso. Aí quando chegou ao fim, acho que você não entendeu o trocadilho, mas tudo bem. Não. Assim se teve um trocadilho, esse foi ruim. Foi ruim, passou longe. Agora a gente tem que explicar o problema. A Grande Família terminou em 2014, em 2015 ela já estreou em Verdades Secretas como a grande vilã da série, né? Sim. Porque é uma novela mais curta ali, que passava as 23 horas, né? Tanto que vai rolar até agora a segunda temporada na Globo, que já saiu no streaming, né? No Globoplay já tem um certo tempo. Mas assim, foi então uma mudança. Ela fez 2 vilãs seguidas, né? Tanto em Verdades Secretas quanto em O Outro Lado do Paraíso. Então a gente percebe que era uma vontade mesmo dela dar essa mudada aí nesse disco, porque fazer a personagem boazinha realmente é muito limitador, né? A gente meio que... É isso que você falou, sobre ter ranço, né, ali do personagem. A Renata Sorrah até hoje é lembrada como a Nazaré, né? Que foi uma personagem icônica que até hoje todo mundo lembra.